Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez o refrão do nosso salmo. Quão amável, ó Senhor, é a vossa casa. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Caríssimos irmãos e irmãs, reverendíssimo irmão e amigo Frei Wellington, nós estamos aqui lendo a última parábola do capítulo 13, e ao longo já de 3 para quase 4 semanas, nós estamos meditando justamente essas parábolas que Jesus vem contar para nós. Mas é verdade, e eu conversava com um padre amigo esses dias e dizia: nossa, é difícil a gente ficar pregando em cima das parábolas de Jesus, porque as parábolas de Jesus, por si só, elas já são uma pregação, né? Jesus já falou tudo. Quando eu vier, vou separar os bons dos maus, quer dizer, a gente sabe quem é bom, a gente sabe quem é mau, a gente sabe o que significa isso. E eu fiquei perguntando: Jesus, o que o Senhor quer que eu fale a respeito disso? E ele me levou a contemplar o final dessa leitura, que não está no Evangelho de hoje, mas o finalzinho. A continuidade até o final aqui do capítulo 13. Nós paramos aqui no versículo 52, mas eu quero dar um passo com vocês. Versículo 53. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu, foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem essa sabedoria e essa força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs? Não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. É por causa da falta da confiança deles, operou ali poucos milagres. Esse é o final do capítulo 13 das parábolas. Ou seja, Jesus faz um resumo aqui dessa questão toda das parábolas. Por que Deus consegue agir? Por que Deus não consegue agir? Por que Deus realiza na minha vida? Ou por que Deus não realiza a graça na minha vida? E 4 frases ou 4 palavras nos chamam a atenção nesse texto que eu li para vocês. Primeira delas, as pessoas perguntavam: da onde vem a força miraculosa? Eles não falam só de uma força de Jesus, mas eles falam de uma força miraculosa. Se a gente ler de novo, nós vamos escutar aqui. Da onde lhe vem essa força miraculosa?
Ou seja, uma força milagrosa, uma força poderosa. Da onde vem essa força de Jesus, se ele é o filho do carpinteiro? Então, aqui está um primeiro empecilho para Deus não agir na minha vida, para Deus não realizar algo que ele poderia realizar na minha vida. Segunda coisa, a incredulidade. Está escrito aqui. Eles não acreditavam, eram incrédulos. E a gente conhece, infelizmente, muitas pessoas assim. A gente fala, a gente prega, a gente reza. Jesus veio nesse mundo, deu seu corpo, deu seu sangue, os santos passaram, tem os milagres eucarísticos, a gente vê o Papa dando a vida, a gente vê os mártires do dia de hoje. Mas a incredulidade que nós temos no mundo é uma coisa assustadora. Sim ou não? É assustador. A incredulidade das pessoas, como elas estão incrédulas. Até pela forma como se tem conduzido as coisas. Quando a gente vê pessoas importantes, pessoas famosas, no meio político, quando a gente vê as pessoas falarem e não cumprir aquilo que falam, isso gera uma incredulidade, isso gera uma desconfiança em nós. E a gente começa a achar que todo mundo é igual, inclusive Jesus. Mas Jesus não tem nada a ver com essas pessoas, porque tudo que Jesus disse, ele cumpriu. Que iria ressuscitar, o que ele ia fazer, as maravilhas que ele realizou, tudo que Jesus prometeu, ele cumpriu. E só não faz na sua vida se você não crê, se você for um incrédulo. Depois, um outro empecilho para Deus não agir na sua vida, para que essas parábolas não aconteçam na sua vida, o menosprezar. Eles menosprezavam, está escrito hoje aqui, eles menosprezavam a presença de Jesus. Sabe o que é menosprezar? Não dar atenção. Eu fico imaginando, Jesus Eucarístico passando aqui, e a gente não dá atenção a Jesus Eucarístico. Menosprezar, diminuir. É isso que o mundo tem feito, tem menosprezado a presença de Jesus. Entramos numa igreja, não fazemos uma genuflexão, não temos mais esse amor, essa piedade. Isso tem acabado, isso tem destruído, isso tem se esvaziado na vida do cristão. Então, não podemos, uma segunda coisa é menosprezar essa força poderosa de Deus. Depois, no finalzinho, a quarta palavra, ou a quarta frase que eu quero destacar é falta de confiança. Por falta de confiança, não operou ali muitos milagres. Mesmo assim operou, mas não operou como poderia ter operado. Pela falta de confiança. Quando a gente não confia, não adianta. Não vai. Se você não confiar em Deus a sua vida, se você não entregar a Deus a sua história, Deus não pode fazer na sua vida nem na minha. A falta de confiança é a pior coisa que existe. Você vai no médico, e se você não tem segurança, se você não confia no médico, você não vai operar com aquele médico, você vai procurar outro que te traga confiança. Não é assim que a gente faz? É preciso ter confiança, acreditar. Se não tem confiança, não adianta. Eu não entrego minha vida de quem eu não confio. Eu não conto minha vida para quem eu não confio. Eu não deixo pôr a mão em mim para rezar em quem eu não confio. Se não tem confiança em Jesus, então fica difícil a gente caminhar. É preciso confiar, é preciso confiança. Então, da onde vem a força miraculosa de Jesus? A gente sabe de onde vem essa força de Jesus. A gente sabe de onde vem, Ele é Deus. Da onde vem a força? Quem é Ele? Ele é Deus. Mas, 3 coisas que tiravam essa força para que Deus não conseguisse agir na vida daquelas pessoas. A incredulidade, o menosprezo e a falta de confiança. 3 coisas que impedem o milagre acontecer na minha vida. Ele tem uma força miraculosa? Tem. Ele contou as parábolas? Contou. Mas se eu viver essas 3 coisas, incredulidade, menosprezar e não confiar em Deus, esquece. 3 coisas que não pode acontecer. Agora, essa palavra força é uma palavra que me chama muito a atenção. Porque a verdadeira força do ser humano, ela só tem origem em Deus. Guarda bem isso. A sua força, a minha força, eu não estou falando de uma força física, aonde de repente você vai numa academia, aonde de repente você carrega peso, aonde você faz um exercício, você adquire músculos e você levanta cada vez mais peso. Eu não estou falando de uma força
simplesmente, meramente humana, mas eu estou dizendo de uma força espiritual. De uma força espiritual. Ou seja, a verdadeira força do ser humano só tem origem em Deus. Devemos viver na força de Deus e não nas nossas próprias forças. Quando eu confio em mim mesmo, então eu cometo um erro grave. Quando eu começo a confiar em mim mesmo, quando eu começo a confiar em pessoas humanas e não em Deus, quando eu começo a menosprezar os outros e só colocar em mim mesmo, ou seja, quando eu confio em mim, eu corro um risco de pecar, eu corro um risco de deixar o sacerdócio, eu corro um risco de abandonar minha família. Quando eu começo a confiar em mim mesmo, eu corro um risco grave e sério. Você não pode confiar em você. Você não pode confiar em você. Não, eu sou santo. Olha, sou santo, viu? Sou o melhor que tem. Não confie em você. Sempre desconfie. Sempre desconfie. Lá em São Paulo, eu já falei isso 350 mil vezes. Nós moramos em 3, 4 padres. É a melhor coisa que eu faço. No mínimo tem que morar em 2. Porque um ajuda o outro na caminhada. Estou aqui, estou ali, vou ali. Sempre aviso meus pais, as pessoas mais próximas. É uma forma de você não confiar em você. Porque nós, seres humanos, temos uma coisa chamada pecado original. Claro que pelo batismo esse pecado é apagado, mas a gente sabe que existe uma inclinação para o pecado. O catecismo nos ensina que o ser humano ele tem uma inclinação para o pecado, por essência. E já sabendo disso, nós vamos brincar com o fogo? Nós vamos brincar com as coisas? Nós não podemos brincar. Nós não estamos tendo de brincar, porque o demônio não brinca, e você também não pode brincar. Então, nós não estamos em tempo de brincar. Então, não confie nas suas próprias forças. Essas pessoas aqui confiavam nas forças deles. Por isso que eles eram incrédulos, por isso que eles menosprezavam, porque eles acreditavam nele mesmo, não acreditavam em Deus. Quem confia nas suas próprias forças acaba frustrado. Mas quem confia no Senhor tem força para enfrentar qualquer desafio. Olha que lindo isso. Quem confia em Deus, quem coloca sua vida em Deus, tem forças para enfrentar qualquer desafio. Quais são os desafios que você tem enfrentado ou que você precisa enfrentar? Sozinho você não consegue, mas com Deus você pode. Eu quero dizer isso para você hoje. Sozinho você não vai conseguir nunca, mas se você tiver Deus, você enfrenta esse desafio. E aí eu me recordei rezando em cima dessa passagem, desse evangelho, daquele evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 25 e seguintes, que fala daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos doente. Há 12 anos doente. Médicos já não conseguiam curar. Ela já tinha toda aquela situação. Ela estava totalmente em situação de pecado, uma situação de limitação, uma situação que ela já não sabia mais o que fazer. Na lei antiga, a gente sabe que lá em Levítico 15, 25, dizia que uma mulher que tinha fluxo de sangue era uma mulher amaldiçoada, uma mulher que não podia ter uma vida normal, não podia estar no meio da multidão. Mas essa mulher, ela rompeu toda lei que podia ter. Toda a lei que podia ter, ela rompeu. E o que ela faz? Essa mulher, ela não se limita ao que vão dizer, ao que vão pensar, ela não pensa naquela lei da época, mas ela rompe todos os limites. O que ela faz? Ela chega e ela toca em Jesus por trás. Por que aquela mulher pecadora tocou por trás em Jesus e ela não tocou em Jesus pela frente? E rezando eu descobri. Porque ela tinha vergonha. Porque ela era impura. Ela tinha medo de como Jesus ia falar com ela. Ou como as pessoas poderiam olhar. Porque enquanto todo mundo está caminhando oprimindo aquela multidão, então, se alguém tocou, não fui eu. Se alguém tocou, não fui eu. Então ela vai e toca, não pela frente, mas ela toca por trás, porque ela estava com medo. O que Jesus ia pensar? O que as pessoas iam pensar? Então, o que ela vivia trazia um medo, uma vergonha. E impuro não era só a mulher, mas impuro era em tudo que ela
tocasse. Essa era a lei. Impuro não era só ela, mas impuro era tudo que ela tocava. Imagina a humilhação que essa mulher passou. E então nos conta que, quando essa mulher toca em Jesus, sai uma força de Jesus. Eu quero que você vá fazendo essa ligação junto com o padre. Quando ela toca em Jesus, sai uma força. E Jesus para, olha para trás e fala: quem me tocou? Bom, pergunta muito comédia de Jesus, né? Com aquela multidão que estava lá, quem tocou? Bom, mas aquela mulher, segundo passo para a cura dela, ela diz a verdade: fui eu. Ela não omitiu. Uma força saiu de mim. E sabe qual que é o grande mal do mundo hoje? Sabe qual que é o grande mal de nós cristãos hoje? Nós não sabemos tirar força de Deus. Eu fiquei pensando nisso. Como que a gente tira a força de Deus? De onde vem nossa força? De Deus. Mas como que nós tiramos força de Deus? Com coragem, com verdade, acreditando, não sendo incrédulo, não menosprezando. Olha que interessante. Essa mulher acreditou. Essa mulher não menosprezou. Essa mulher, ela não duvidou, mas ela foi com certeza: se eu tocar no manto dele, eu serei curado. Ela foi por trás do manto e ela foi curada. Nós precisamos aprender a tirar força de Deus. Muitas vezes as pessoas me perguntam, e com certeza perguntam a muitos membros da comunidade Canção Nova, como perguntam a muitos padres: padre, o que você faz para ser assim? Aí eu pergunto: assim como? Feio assim? Né? Não, padre, como que você faz assim para conseguir ter essa força? Eu falo: olha, eu aprendi. Essa força vem do sacrário, essa força vem do rosário, do terço, essa força vem de uma coisa chamada Santa Missa Eucaristia, essa força vem da vida de oração. Você precisa aprender a tirar a força de Deus. Ou seja, conseguir tirar de Deus os milagres, as graças, as bênçãos. Como que a gente tira a força de Deus? A gente tira a força de Deus no sacrário, na intimidade. Então você só vai ser forte e vai ter unção e vai ser ungido se você estiver ali, tete a tete com Jesus, mais vezes ao longo do seu dia, mais vezes ao longo da sua semana. Eu sei que muitas pessoas aqui trabalham, têm uma vida corrida, não conseguem parar, mas eu quero dizer para você: se você quer ter força, se esforce para estar mais tempo na presença de Jesus, e você vai ver o milagre acontecer na sua vida, como foi na vida dessa pessoa. Senão sua vida vai continuar a mesma vidinha. E aí a gente vai ser peixe mau, às vezes vai ser peixe bom, e aí você vai ser mais um tema dessas parábolas de Jesus. Ora você vai ser trigo bom, o trigo, ora você vai ser joio, e a gente vai levar uma vida medíocre. Não dá para levar uma vida medíocre. Nós precisamos levar uma vida na presença de Jesus. Uma vida na presença de Jesus. E interessante que quando essa mulher impura toca em Jesus, essa força sai de Jesus, Jesus transforma a vida dela. Cura fisicamente e cura espiritualmente. A especialidade de Jesus, qual que é a especialidade de Jesus? Transformar tudo que é mal em coisas boas. Jesus tem esse poder. A gente tem visto isso acontecer. Uma pessoa, quando se encontra com Jesus verdadeiramente, você pega a história de São Paulo, por exemplo, de Saulo, que quando teve um encontro verdadeiro com Jesus, teve a sua vida transformada. Um homem que matava e perseguia, por um homem que deu a vida pela igreja. Jesus tem esse poder de transformar tudo que é ruim em coisa boa. É a especialidade. Se a gente for falar que Jesus tem uma especialidade, é transformar aquilo que é ruim em coisa boa. Eu tenho visto isso acontecer. Agora, assim como ele também transformou a água em vinho, Jesus transforma a água em vinho. Jesus é especialista em fazer coisas boas, transformar e mudar a nossa vida, a nossa história. Se a gente começar a olhar a nossa história, pessoas do nosso grupo de oração, pessoas que estão perto de nós, olha o que Jesus fez na vida dessa pessoa. Se a gente fosse abrir o microfone agora para os testemunhos
Nós ficaríamos encantados com a transformação que Deus fez na vida de cada um de nós? Com a conversão e com a mudança? Agora, eu quero dizer para vocês uma coisa. Que o demônio também é especialista em transformar naquilo que é bom em ruim. Jesus pega aquilo que é melhor de você para o mal. O demônio tem esse poder de transformar a sua vida no lixo, de acabar com a sua história, de fazer a pior pessoa do bairro, o pior bandido, o pior traficante. O demônio tem esse poder de transformar a sua vida, de ser famoso na televisão. Fulano foi preso com 1 tonelada de droga. Aí fica aquela fofocaiada na vizinhança. Você viu? Nossa, aquele menininho lá. Nossa, era tão bom. Olha aí. A especialidade do demônio é transformar tudo que é bom em ruim. Mas a grande especialidade de Jesus é transformar aquilo que é ruim em bom. Eu não digo transformar, mas trazer novamente a essência que Deus te criou. Porque Deus te criou a imagem e semelhança dele. Você não é a imagem e semelhança do demônio, você é a imagem e semelhança de Jesus. E nós precisamos então acreditar que quando nós tocamos em Jesus, ainda que eu esteja impuro, ainda que eu esteja mal, ainda que eu esteja ali no lixo, Deus vai transformar a minha vida. E você precisa acreditar nisso. Você precisa buscar essa graça, esse milagre na sua vida, na sua história. Nós precisamos acreditar que Deus transforma. Agora, quando a gente pega o catecismo, ele fala assim, no parágrafo 26, 10. Ele fala da força da oração. Ele não fala da oração. Nesse parágrafo 26, 10, ele fala da força da oração. Por isso que eu estou enfatizando essa força de Jesus, essa força que a gente tira dele. Por isso que eu estou enfatizando. Diz assim: assim como Jesus ora ao Pai e dá graças antes de receber seus dons, ele nos ensina essa audácia filial. Olha, eu vou repetir. Assim como Jesus ora ao Pai e dá graças antes de receber seus dons, ele nos ensina essa audácia filial. Agora, antes de continuar, o que significa a palavra audácia? Porque muita gente escuta assim: nós precisamos ser audaciosos, você tem que ser audacioso, você tem que ser corajoso. Mas o que significa a raiz dessa palavra audácia? O contexto dessa palavra dentro dessa pregação para nós, o que isso significa? Realizar ações difíceis, desprezando os obstáculos, desprezando situações de perigo, ousadia, ou nós podemos colocar outras coisas também, por exemplo, oposição àquilo que já estava estabelecido e aceito. Então, o que Jesus pede para nós hoje? Para nós sermos audaciosos na oração. Quem foi audacioso? Essa mulher foi audaciosa e corajosa. Porque ela foi até Jesus, ela acreditou no toque, ela foi e ela não voltou atrás, ela não vacilou. A oportunidade que ela teve, ela tocou no manto de Jesus. Ou seja, 12 anos doente, 12 anos com fluxo de sangue, ela poderia pensar assim: bom, eu já estou condenada. Não tem médico que vai me curar? Que médico vai me curar? Não tem médico para me curar, quem vai me curar? Já fui em todos os médicos. Já fui tudo quanto é aí, que diz que esse povo aí que diz que reza aí, de outras religiões aí. Não resolveu. Ela poderia ter aceito a sentença na vida dela, que ela seria uma doente eternamente, uma impura eternamente, que ela seria humilhada eternamente. Ela poderia ter aceito aquilo que a vida ou que demônio impôs sobre a vida dela. Ela poderia ter aceito isso. Sim ou não? Ela poderia ter aceito, porque já eram 12 anos doente, enferma. O que é audácia? Audácia, oposição àquilo que já estava estabelecido e aceito.
Audácia é oposição. Aquilo que já estava estabelecido para mim, ou que eu já estava aceitando, como verdade, como fim. Ela diz, não, eu não aceito. Não, não. E ela fica sabendo que existe um tal Jesus. Não, não, eu não aceito. Não, não vou morrer doente. Eu não vou morrer como impura. Eu não vou viver nessa humilhação eternamente. Eu quero constituir uma família. Eu quero ser feliz. Eu quero sorrir, eu quero amar. Eu quero ser uma pessoa normal, como todos são normais. Eu não vou ser essa pessoa. O que ela faz? Ela vai lá, por trás, e toca em Jesus. Ela tira essa força de Jesus e a vida dela é transformada. Isso é audácia. Eu quero dizer para você, você não pode aceitar esse mal na sua vida. Padre, mas eu estou lutando há 10 anos. Lute mais 10. Padre, eu já estou lutando há 20. Lute mais 20. Padre, eu já estou lutando há 30. Lute mais 30. Lute mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50. Mas você não pode aceitar essa sentença de morte na sua vida. De maldição, de pecado, de adultério, de vício. Nós não podemos aceitar aquilo que o mundo está querendo impor para nós. Não, o veredito final quem dá é Deus. É Deus que vai falar assim, ó, esse é o fim. Esse é o ponto final. Enquanto Deus não colocar um ponto final na sua vida, você não aceite. Se o vizinho está falando, se a vizinha está dizendo, se sei lá quem está dizendo qualquer coisa, você não aceite. O dia que Deus falar assim para você, olha, esse é o ponto final, você diz amém. Enquanto Deus não abrir a boca, você lute e vá tirar a força de Deus para você conseguir sua cura e o seu milagre, porque é Ele o seu Deus, é Ele o seu Salvador, mais ninguém. Nós precisamos aprender a tirar a força de Deus, a arrancar a força de Deus, a tirar o milagre de Deus. E quando você for curado, e tem muitas pessoas que estão saindo daqui curadas hoje, e as pessoas perguntarem para você, e quando você for pregar a palavra, e quando você for tocar, e quando você for cantar, e quando você for ministrar, e quando você for trabalhar para Deus, e as pessoas te perguntarem, como você foi curado? Você estava doente? Você estava numa cama? Você não podia andar? Você estava com uma depressão profunda? Como foi esse negócio aí de você ficar curado agora? Porque tem gente que não quer ver a gente feliz, né? Tem gente que gosta de ver a gente doente. Tem gente que pergunta assim, tá tudo bem? Aí você pensa que a pessoa é teu amigo, né? Ah, não estou muito bem não, estou cansado. Não, tadinho, coitada. Aí vira as costas da pessoa. Está rindo da sua cara. Tem. A gente sabe que tem os inimigos assim. Está zombando, fica feliz. Então eu vou ensinar um segredo para vocês. Vocês podem estar chorando com raiva. Vocês podem estar passando o maior perda da face da terra. Está tudo bem? Está ótimo. Por dentro está amargando. Mas por você fala, está ótimo. Está benção, hein? Mas quando as pessoas perguntarem para você, quando você voltar para sua casa hoje, da onde vem essa alegria? Da onde vem esse amor? Aonde veio? Onde você foi curado? Ele fala, a minha força miraculosa chama-se Jesus, Ele me curou, Ele me libertou, Ele me salvou. É Jesus. Você tem uma resposta para dar. Da onde vem a tua força? Você vai dizer, vem de Jesus, vem do altar. Nós precisamos aprender a dar resposta. Nós precisamos aprender a dar uma resposta para aquilo que parece já estar definido. Não, enquanto Deus não der a resposta definitiva, nós não sossegamos. E você tem que ensinar as pessoas. A minha força vem de Jesus, a minha força vem da adoração, vem da confissão, vem do rosário, vem da Santa Missa. Você precisa buscar essa força de Jesus, tirar a força de Jesus. Você precisa aprender a fazer uma coisa chamada cansar Jesus. Cansa Jesus. A gente aprende que existe vários tipos de oração. Oração de louvor, oração de súplica. E existe uma oração chamada oração de saturação. Sabe o que é oração de saturação? O que significa saturado? Eu estou saturado, eu estou cansado. Cansa Jesus. Cansa Jesus na sua oração. Fica lá, Jesus, estou aqui. Cansa Jesus. Você precisa aprender a cansar Jesus. Eu sei que é difícil, ele não se dobra assim tão fácil, né? O bichinho é embaçado, né? Jesus é treta, né? Você sabe, né, Jesus? Isso é nós.
Mas a gente precisa aprender a tirar o melhor de Deus. A gente não insiste, a gente não persiste, a gente não faz mais vigília, a gente não reza mais, a gente não adora mais. Entra no sacrário com o celular na mão e trocando o WhatsApp. Graças e louvor, seja... Aí, tira uma foto de Jesus rezando por você. Você não reza nem para você, vai rezar para os outros? Dá uma vergonha na sua cara. Aí a pessoa, nossa, obrigado. É mais fácil o outro ser beneficiado do que você, seu jumento, sua anta. A gente não sabe tirar a força de Jesus. A gente não sabe cansar Jesus. A gente não sabe saturar Jesus. Essa mulher soube tirar a força de Jesus. Você precisa tirar a força de Jesus. Você sabe o caminho. A Canção Nova bate nessa tecla dia e noite, dia e noite, dia e noite. Cansa Jesus. Satanás está no seu pé, cansa ele, até que ele desista e vai embora da sua vida. Adora enquanto, tá bom. Quer me atormentar? Vamos lá no sacrário. Quero ver se ele aguenta ficar do seu lado. Aprenda a cansar Deus. Aprenda a tirar de Deus o melhor na sua vida. Para encerrar essa reflexão, a gente rezar um pouquinho. Falta 15 minutos para acabar a pregação. A plaquinha avisou. Esses dias eu contei uma história por onde eu tenho passado. Essa história eu não contei aqui ainda, mas se você já conhece, serve como renovo para você. Diz que um elefante nasceu num circo. E a gente sabe que o elefante já nasce já grandinho, né? Bem grandinho. Mas não olha para o padre do elefante não, pelo amor de Deus, tá certo? Não vai fazer essa sacanagem com o padre. Tem gente já, né? Nem pela orelha, nem para a barriga, nada disso, pelo amor de Deus. Vai ficar olhando para o padre, pensando no elefante, né? Relaxa, né? Mas, como que eles prendiam esse elefante? Eles prendiam esse elefante com uma corda amarrada ali na pata do elefante. E esse elefante, ele cresceu, virou grandão. Ele cresceu acreditando que aquela corda que ele estava amarrado era capaz de segurar ele uma vida inteira. O elefante não sabe a força que ele tem. Porque se ele soubesse a força que ele tem, uma patada, ele arrebenta aquela corda que prende o elefante. Mas ele, novinho, ele aprendeu que aquela corda era suficiente para prender ele ali. Suficiente. Então ele cresceu assim. Ficou como escravo, ficava ali como fazendo aquelas artes dentro ali do circo. E ele cresceu amarrado numa corda. E se ele soubesse a força que ele tem, ele conseguiria sair dali e viver a vida dele. Só que, infelizmente, ele cresceu achando, e assim ensinaram ele que aquela corda era mais forte que a força dele. Sabe o que acontece na nossa vida espiritual? A gente esquece que a gente tem um Deus que é mais forte do que essa corda. Quais são as cordas que te prendem? Nós temos um Deus que pode arrebentar qualquer corda, qualquer cadeado, qualquer corrente. A gente fica preso a um pecado. O nosso Deus é capaz de nos libertar de qualquer pecado e transformar a nossa vida. O que tem prendido você, amarrado você, na sua vida de caminhada? Existe uma força dentro de você. Essa força chama-se Espírito Santo de Deus. Essa força chama-se Nossa Senhora. Essa força chama-se anjos, santos. Existe uma potência dentro de nós. Se você souber usar essa potência, essa força, a sua vida vai ser transformada. A vida dessa mulher foi transformada porque ela foi audaciosa. Ela não aceitou a sentença. E por que você está aceitando na sua vida essa sentença que o mundo está colocando sobre você? Fica de pé. Eu vou pedir ao Ministério de Músicas, por favor, se vocês podem ajudar. Alguma inspiração que Deus colocou no coração de vocês, alguma canção para a gente rezar? Alguma coisa que Deus colocou para vocês aí? Alguma palavra, não sei, ajudar a gente a rezar?
Vamos fechar nossos olhos então, diante daquilo que nós ouvimos, todo esse estímulo para que nós possamos clamar essa força de Deus, para orar sem cessar. Eu quero confirmar essa moção do Senhor. Desde ontem, quando nós estávamos orando e rezando, o Senhor trazia uma profecia e dizia que existem muitas bênçãos a serem derramadas, um céu repleto de graças, mas nós não oramos, nós não clamamos, por isso que ainda não recebemos tantas graças. E aí a palavra vinha: oremos até rasgar o céu, até o céu se rasgar e de fato as graças caírem sobre nós. Quero convidar você a levantar os teus braços então agora, e antes mesmo de cantar, já com suas palavras, dê a sua resposta a Deus e peça ao Senhor agora. Diga: Senhor, eu quero tocar, eu quero, Senhor, tirar a tua força, eu quero tocar e receber o teu toque também na minha vida. Eu quero experimentar o teu poder, eu quero experimentar a tua unção sobre mim. Eu quero, Senhor, experimentar as tuas graças nessa tarde sobre a minha vida. Aquilo que antes eu tinha ouvido e que eu mesmo tinha determinado sobre mim que seria um ponto final, nessa tarde, Senhor, em teu nome eu quero proclamar que só tu tens a autoridade para dizer qual é o ponto final da minha vida. E hoje, Jesus, eu estou pedindo que o teu Espírito Santo encha-nos de esperança, Senhor, encha-nos de fé, de entusiasmo, encha-nos de vigor, de ousadia na oração. Levanta um povo que ora nessa tarde, Senhor, que está aqui no santuário, mas também que está em casa nos acompanhando pela TV, pela rádio. Um povo que está caído, prostrado, cansado por aquilo que a medicina, que o mundo tem dito. Mas hoje, Jesus, nós queremos dizer um não às palavras do mundo e um sim à tua voz, porque o Senhor é capaz de transformar todo mal em bem. O Senhor é capaz de mudar toda a nossa sorte. O Senhor é capaz de transformar tudo, Senhor, e fazer com que nós voltemos à nossa essência, que é a santidade, uma vida de integridade, Senhor, uma vida de perfeição, de cura, Senhor. Por isso nós levantamos nossos braços a Ti, nesse santuário, rogando em nome de Jesus ao Pai das misericórdias, que envie sobre nós o Espírito Santo, que é a força de Deus, para nos fortalecer, para nos santificar. Nós queremos bradar o céu, nós queremos pedir por nós, por aqueles que nós trazemos em nosso coração, por aqueles que nos são caros. Nós queremos, Senhor, gastar a nossa vida na oração, Senhor, orar sem cessar, mesmo diante, como o Padre foi falando, de tantas dificuldades que nós trazemos muitas vezes. O tempo que nós temos, tempo para os filhos, para o trabalho, para o lazer, para a academia, para a novela, para o filme, e deixamos de ter tempo para orar. Senhor, a partir de hoje nós queremos dar-te a prioridade, Senhor. Orar em toda situação, orar, Senhor, enquanto trabalhamos, orar enquanto estamos estudando, enquanto estamos dormindo, Senhor, nos preparando para dormir. Nós queremos orar, Senhor, e nós queremos ter o tempo para oração, para buscando no rosário, na Virgem Maria, na palavra, na Eucaristia, na Santa Missa e na adoração, possamos alcançar essa força, Senhor, esta força que vem do teu toque, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós cremos que tu és o Deus do impossível, o Deus de milagres, Senhor. Nós queremos clamar a ti, nós queremos rezar a ti, Senhor. Nós queremos clamar isso. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Na minha vida. Pega o teu braço e diga: realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim. Grita: Senhor, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Na minha vida. Do início, eu sei que tu és o Deus do impossível. Diga: eu sei que tu és o Deus do impossível. Declare a tua fé: este é o nosso Deus. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Eu sei que tu és o Deus. Eu sei
Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus de milagres. Eu sei que Tu és o Deus de milagre. Mais uma vez eu sei que Tu és o Deus. Diga. Eu sei que Tu és o Deus do impossível. É esse Deus, é esse Deus, é esse Jesus, o Deus de milagres. Diga. Eu sei que Tu és o Deus de milagre. Mais uma vez se convença disso. Ele é o nosso Deus. Eu sei que Tu és o Deus do impossível. Ele pode tudo, Ele pode tudo. Ele é o Deus de milagres. Eu sei que Tu és o Deus de milagre. Diga pra Ele, Tu que ouves a nossa oração. Cante. Tu que ouves a nossa oração. Tu que escutas. Tu que escutas o nosso clamor. Tu que sondas. Tu que sondas nosso coração. Tu que sabes. Tu que sabes do que precisamos, Senhor. Diga. Realiza um milagre em mim. Ergue o teu braço e cante. Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da Tua intervenção. Aonde? Na minha vida. Só você peça. Realiza um milagre em mim. Jesus, realiza um milagre em mim. Grite, Senhor. Senhor, eu necessito da Tua intervenção na minha vida. realiza um milagre em mim. Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Eu te faço uma pergunta. Qual é a intervenção que Deus tem que fazer na sua vida hoje? Feche seus olhos. Qual é a intervenção que Jesus precisa fazer na sua vida hoje? Qual é o milagre? O que você necessita? Tira essa força de Deus agora. Tira essa força de Deus agora. Tira essa força de Deus agora. Você aprendeu a tirar a força de Deus. Tira essa força de Deus. Talvez o teu milagre não aconteça hoje, mas você já sabe o caminho do milagre. Você já sabe o caminho da cura. Você já sabe o caminho da salvação. Então aprenda. Coloque em prática. Deixa Deus agora agir na sua vida, meu irmão, minha irmã. Isso. Faz a sua oração. Faz a sua oração. Ora igreja, pegue nos seus braços mais forte e só da sua voz mais alto, só da sua voz no Espírito, ou com as tuas palavras. E como foi a emoção dessa pregação, tire as forças de Deus. Ele quer ouvir o seu clamor, a sua oração. Ele quer ouvir o seu pedido. O Senhor não se cansa de ouvir o pedido de um filho que confia. Como Ele mesmo disse a Santa Faustina, tanto mais uma alma confiar, mais ela receberá. A tristeza do coração de Jesus é que nós pedimos pouco, pedimos mal, pedimos fraco. Clame agora, clame ao Senhor agora, peça, brada ao céu agora. Clame, é a nossa parte pedir, de Deus realizar. Senhor, intervenha nesta hora, nas nossas famílias, em nossas casas, em nossas paróquias, no nosso país, Senhor. Intervenha em nossas comunidades, nos nossos jovens, na vida dos doentes, curando o teu povo, Senhor, abrindo portas de emprego para os teus filhos, Senhor, que são fiéis a Ti. Nós clamamos agora, honra o clamor do teu povo, Senhor, a prece do teu povo nesta hora. Alcança
E agora tira todo desânimo, Senhor, do nosso meio, do teu povo, Senhor. Alimenta a fé, aumenta a fé, Senhor, de cada um, para que tenhamos a coragem de enfrentar as nossas enfermidades e irmos ao teu encontro para tirar a tua força, Senhor, para clamar o impossível. E levanta o seu braço mais alto, vai, solta a sua voz e canta, realiza um milagre em mim. Peça ao Senhor, força, realiza um milagre em mim. Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção. Aonde? Na minha vida. Realiza um milagre em mim. Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Na minha vida. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. CançãoNovaPlay.com. Assine já!